Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Humanismo e cristianismo. O que os dois têm a ver um com o outro? Será que um é derivado do outro? Não. Humanismo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Muitas pessoas não entendem bem os dois conceitos e isso traz muita confusão, isso traz muito conceito errado do que seja cristianismo e do que seja humanismo. Humanismo é o estudo e até mesmo o incentivo a todas as qualidades humanas. Qualidades humanas como, por exemplo, honestidade, amor fraternal, caridade, mansidão, compreensão, benevolência, tolerância. Não são princípios bons? São. Não tornam o ser humano melhor? Tornam o ser humano melhor. Melhora os nossos relacionamentos interpessoais? Melhora. As pessoas bondosas, caridosas, benevolentes, que no caso respeitam o direito das pessoas, que cumprem a lei, as pessoas que cumprem os seus compromissos pessoais, interpessoais, os seus compromissos dentro do matrimônio, no seio da sociedade, no seu trabalho, não são pessoas boas, não são pessoas melhores? Sim. Isso é humanismo. São todas aquelas qualidades humanas que melhoram o ser humano como indivíduo e melhoram o ser humano no sentido interpessoal. E muitas pessoas são pessoas que nós podemos identificar grandes qualidades humanistas. Grandes qualidades humanistas. Disciplina, tolerância, no caso, retidão moral e retidão espiritual, etc. O que caracteriza esse humanismo? Vamos dar apenas 3 exemplos. O primeiro exemplo, os princípios humanistas, eles nascem do coração do homem, do discernimento do homem, e são conhecidos há milênios, há milhares de anos. Todas as civilizações conhecem essas qualidades humanas. Todas as civilizações, todas as raças, todos os povos, todas as etnias, muito antes de Jesus e mesmo antes de Abraão, já conheciam esses valores. E esses valores são bons. Então, a primeira coisa, ele vem do coração do homem, do discernimento do homem, e passa de um homem para outro, passa, por exemplo, de pai para filho, como preceitos louváveis, preceitos que devam ser preservados e desenvolvidos. Em segundo lugar, do mesmo local, do mesmo entendimento de onde procedem essas qualidades humanas, procedem muitas vezes muitos defeitos humanos, como a soberba, a vaidade, a maldade, a desonestidade e a violência. Então nós já temos aí um ponto em comum. De onde procede o bem, também procede o mal. Do coração do homem procede o bem e procede o mal. Portanto, o coração do homem tem o seu caráter falível, o seu caráter enganoso muitas vezes. É esse humanismo que fomenta guerras, que fomenta a violência,
que nós vemos todos os dias nas grandes cidades brasileiras. A desonestidade, a corrupção, etc. Isso tudo é humanismo. A terceira característica é que esse humanismo, no caso considerando apenas as qualidades, como amor fraternal, caridade, benevolência, mansidão, retidão moral e retidão espiritual, eles traçam um verdadeiro patamar de conduta no sentido horizontal, no sentido interhumano, interpessoal. Muito bem. Mas esse humanismo, como nós vimos, ele pode e deve ser cultivado por todos os homens. E muitos desses homens e mulheres, muitas vezes com excelente padrão humanista, pessoas boas, pessoas honestas, pessoas de bom caráter, no sentido humanista, são pessoas também que têm uma visão bastante diversificada das coisas espirituais. Muitos são deístas e outros são teístas. Ou seja, os deístas são aqueles que têm a concepção de que exista um ser superior, um ser criador, mas que não interfere no nosso dia a dia. O teísta já tem graus variáveis de um entendimento de um ser superior e que pode ou não, em grau maior ou em grau menor, influenciar o nosso dia a dia. Mas existem também os ateus e os agnósticos. Pelo fato de serem ateus e pelo fato de serem agnósticos, isso não faz deles pessoas ruins. Se não são pessoas boas, é um problema humanista. É o próprio coração do homem que gera a disciplina ou gera a indisciplina no campo moral, no campo social. Um indivíduo ateu pode ser uma pessoa cortês e bastante agradável? Sim. Uma pessoa deísta ou uma pessoa teísta, uma pessoa, digamos, agnóstica, todos eles não podem ser ótimos indivíduos e bons cidadãos, altamente confiáveis e altamente previsíveis? Sim, perfeitamente. O humanismo não é para ser condenado. Quando entra o conceito de cristianismo, aí nós temos que fazer as devidas considerações. Já que nós falamos em cristianismo, vamos ver uma coisa. Eu disse que essa soma de preceitos morais que provém do coração do homem, essa disciplina, essas qualidades humanas como amor fraternal, responsabilidade, coerência, tolerância, mansidão, elas traçam um vetor interpessoal, um vetor sempre horizontal. De que maneira surge a noção de cristianismo? Porventura, surge desse vetor horizontal? O homem pela sua virtude, o homem pela sua retidão, o homem por ser um grande esposo, um grande pai, um grande líder, ele vai chamar Deus, ele vai atrair as atenções de Deus, ele vai, digamos, seduzir Deus ou impactar Deus com a sua retidão? Não. Muita gente boa pensa que sim, e criam até doutrina baseada no preceito absurdo
e todos os teólogos sabem que esse preceito é absurdo, os evangelistas e os biblistas sabem que esse conceito é completamente absurdo, de que sendo bom e sendo disciplinado, sendo bom no campo humanista, Deus vai ficar impactado e vai sair do seu lugar e vai vir a nossa busca e vai manter um relacionamento conosco. Nada disso. Os preceitos humanistas aprimoram o indivíduo e aprimoram os relacionamentos interpessoais e em nada impactam a Deus. Naturalmente, nós podemos dizer que Deus se agrada de toda a nossa qualidade humana, do bom pai, do bom esposo, do bom cidadão. E muitos humanistas podem dizer: eu não preciso de Deus para ser uma pessoa honesta. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de uma religião, eu não preciso do Evangelho para ser uma pessoa responsável no meu trabalho, nem preciso de nada disso, místico, digamos assim, para ser uma pessoa excelente. Correto. Correto. Ele é uma pessoa que está vivendo única e exclusivamente dentro dos preceitos humanistas, mas não existe nada de relacionamento com Deus. Por quê? O relacionamento com Deus é um vetor vertical, não traçado de baixo para cima. Todos nós sabemos disso. Muita gente quer criar doutrina, no caso, erguendo um vetor vertical. Se eu sou bom, se eu sou caridoso, se eu sou benevolente, eu posso impactar Deus de baixo para cima e ele vai descer da sua condição soberana, porque ele é bom, porque ele é perfeito e vai fazer uma união comigo, vai ter um relacionamento comigo. Isso não existe no campo teológico. Pode existir em algumas doutrinas que fogem inteiramente à compreensão de cristianismo e de humanismo, e desejam até mesmo confundir as pessoas com esses dois conceitos. O vetor vertical é traçado sempre de cima para baixo, do perfeito para o imperfeito, do superior para o inferior, das coisas divinais para as coisas humanas dessa terra ao rés do chão. É de cima que vem o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Espírito Santo, o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre de cima para baixo. Deus buscou Abraão, Deus buscou Moisés, Deus enviou Jesus. Jesus disse: eu sou de cima, vocês são de baixo. Deus nos amou primeiro, Deus nos buscou primeiro. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os princípios de Deus são maiores do que os princípios humanos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os pensamentos humanos. Então nós vemos que para que haja cristianismo, não é dentro desse vetor horizontal e interpessoal. É preciso que Deus nos busque. E isso já foi feito antes de Jesus, por meio de Abraão, por meio de Moisés, por meio dos profetas, por meio de uma série de outros homens que precederam Jesus. E Jesus
é o traçar desse vetor de cima para baixo. Porque Jesus veio trazer valores que somente Deus pode conceder. Por mais que o homem seja disciplinado e qualificado no campo humanista, ele não pode justificar-se perante Deus. Isso não existe. Ele não pode redimir-se perante Deus pelas suas obras ou pela sua retidão moral. Isso não existe. É invenção de homens que corrompem os princípios humanistas e os princípios cristãos. A nossa reconciliação com Deus, a nossa vida de relacionamento com Deus, as atenções de Deus para conosco, a nossa salvação e tudo aquilo que vem do alto para baixo, de um Espírito soberano para essa terra. Esse vetor vertical depende unicamente da vontade soberana de Deus. Repito, não depende da retidão do homem. Quem acredita nisso está ouvindo conversa fiada de mestres humanistas que querem travestir o seu humanismo de cristianismo. Nada tem a ver. Jesus nos trouxe a salvação, a reconciliação, a justificação, a concessão do Espírito Santo e a concessão de vida eterna. Aí surge sim um novo vetor. Quando a mulher ou quando o homem olham para Deus, examinam as Escrituras Sagradas e veem que em nosso Senhor Jesus Cristo existe uma obra reconciliadora de Deus com o homem, existe um amor de Deus maior do que o amor humano, existe uma perfeição em Deus, mas não existe essa perfeição no homem. Quando o homem ou a mulher abre o seu coração e o seu entendimento e recebe do alto tudo aquilo que é de bom, perfeito e agradável, para nós termos uma vida eterna e para nós estarmos reconciliados com Deus, esse homem se transforma em um homem cristão. Aí sim, além de viver em um patamar, em um vetor horizontal, surge em sua vida o vetor vertical, de cima para baixo, de Deus favorecendo o homem. E o homem vai deixar de ser humanista por ser cristão? Não. Ele vai aperfeiçoar-se. Se ele já era bom quando não conhecia o amor e a graça de Deus, agora ele vai se tornar melhor ainda. Ele vai se aperfeiçoar. E ele vai ganhar uma coisa que nenhum homem pode ceder ao outro no campo humanista. Ele vai receber, com essa reconciliação com Deus, a autoridade na palavra e a autoridade no Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, quando aceito como Redentor e Salvador, vai conceder ao homem ou à mulher realmente convertido a autoridade para viver na presença de Deus pela justificação. E vai receber autoridade e vai também receber poder para representar na terra a vontade soberana de Deus, manifesta na palavra revelada e manifesta na obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós terminarmos,
Humanismo é uma coisa, é um cortejo, é um cordel de qualidades humanas que nós mesmos criamos e nós mesmos precisamos preservar, mas elas não nos apresentam a Deus. Elas não impactam a Deus como as pessoas pensam. Deus é que nos impacta, Deus é que nos busca, Deus é que nos ama primeiro e nos ama muito mais, com amor ágape, com amor perfeito, que constrange o nosso amor fraternal. A nossa honestidade e a nossa retidão, tão aplaudidas, muito bem, nada são perante a bondade, a misericórdia e a retidão de Deus, manifesta na palavra revelada dos evangelhos, cartas e epístolas, e se manifesta também na obra redentora de Jesus e na presença do Espírito Santo de Deus. Os preceitos humanistas melhoram o ser humano dentro dos padrões humanos. Porém, quando o homem se converte ao cristianismo, ele vai aperfeiçoar o seu humanismo. É o chamado, muitas vezes, humanismo cristão. É um humanismo que tenta aprimorar, através dos preceitos cristãos, as condutas humanistas, dentro daquilo que é, no caso, conciliável. Porque há princípios humanistas que muita gente defende que não são toleráveis pelas Escrituras nem pelo poder de Deus. Assim, meu amigo, meu irmão, leia um pouco mais sobre o que seja humanismo e não pense que esse humanismo nos leve a Deus. O que nos leva a Deus são as providências de cima para baixo. É o traçar de um vetor maravilhoso, gracioso, poderoso e soberano, que vem do alto para baixo, do maior para os menores. Não confunda o humanismo com o cristianismo. Naturalmente, todo homem e toda mulher cristão não pode deixar de cumprir os preceitos humanistas de um modo geral, porque Jesus enfatizou esses preceitos humanistas de amor, caridade, honestidade, benevolência, perdão e mansidão. Jesus não veio ensinar isso, porque isso já era de conhecimento do mundo séculos antes do nascimento de Jesus. Jesus veio conciliar os conceitos que ele trouxe do alto, principalmente os conceitos de salvação e reconciliação com Deus, com esses princípios humanistas. Tem muita gente praticando o humanismo e pensa que está em perfeita comunhão com Deus e não está. Porque quando lhe é apresentado o Evangelho, essas pessoas repudiam. Essas pessoas olham para os lados, procuram fazer o melhor que podem, mas não olham para cima. Quando eu digo olhar para cima, é olhar para a perfeição de Deus. Ótimas pessoas, são ótimos humanistas, mas muita gente não tem o amor de Deus e não tem a compreensão das coisas espirituais. Que você tenha compreendido isso e que você ponha no seu entendimento os limites desse humanismo que nós temos visto sendo pregado. Um humanismo que muitas vezes se esmera em combater o Evangelho, em combater as coisas perfeitas que vêm do alto. Não confunda doutrinas humanistas com cristianismo. São duas coisas completamente diferentes.
com duas origens completamente diferentes. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.